Estamos iniciando mais um Fazendo X, que você acompanha todos os dias pelo Canal X ou tvcanalx.com. Hoje nós vamos levar para você que está em casa nos acompanhando dicas de saúde. Algo bem importante que nós vamos falar sobre hipertensão. Para isso nós estamos aqui com a nossa convidada de hoje, que é a Ariane Serpa, nutricionista, que preparou aqui bastante coisa, os alimentos, o que é funcional, o que não é, o que é interessante, que passe a fazer parte da alimentação do hipertenso, o que é bom ele diminuir. E eu acho que não só hipertenso, eu acho, né, Ariane, que tem dicas aqui para todos, né? Exatamente. Então tá, Ariane, vamos começar a falar então primeiro do hipertenso. O que leva a pessoa a se tornar uma pessoa hipertensa? É só o sal? Não, os fatores são vários, né? Uma questão de uma etiologia diferente da outra. Então a gente tem assim, o consumo de cigarro, né, excessivo, o consumo de álcool, estar acima do peso, né, estar obeso, ter pouca atividade física, a alimentação também, né, influencia, o próprio diabetes. Então vários fatores etiológicos que acabam o somatório desses fatores levando à pressão alta. Às vezes pode ser um fator isolado, como pode ser também a soma de vários fatores. E como que está sendo visto, ou como que é visto pelo paciente hipertenso, a importância de ter um acompanhamento de um nutricionista? Tem um médico que faz os exames, que controla a medicação, mas essa parte da importância do nutricionista no tratamento do hipertenso. Sim. Eu acho bem importante porque eles chegam um pouco no consultório sem saber o que fazer, o que preparar, porque hoje em dia, como a correria do dia a dia, ir no mercado, pegar os produtos prontos, eles estão vindo com uma quantidade exorbitante muito grande de sódio. Então a gente acaba pedindo que não utilize tanto alimentação industrializada, né, comprada em mercado, e sim o preparo mais natural. Então assim, toda a parte de temperos, como preparar uma receita com sabor, né, como substituir alimentos prontos por alimentos mais caseiros, ou até de repente a escolha do alimento no mercado mesmo. Alimentos correto, né? Correto, sim. Então a gente guiar o paciente para ele ter essa oportunidade de estar experimentando novos alimentos e ter esse controlezinho com a dieta, né? Então o cálculo da dieta também feito pelo programa, a gente avalia exatamente a quantidade de sal que ele pode estar ingerindo. Então tudo isso eu acho que é um processo que é super importante para o paciente. Porque tanto quanto quando a gente ouve falar em hipertensão, paciente hipertenso, ou talvez o próprio hipertenso, quando tem esse diagnóstico assim de primeiro momento, ele pensa, nossa, não vou mais comer comida com sal, vou ter que tirar todo o sal da minha alimentação. E não funciona bem assim. O hipertenso, eu acho que não pode, mas nós, vamos supor que não somos hipertensos, nós também temos uma medida diária que deveria ser consumida e só aquilo. Sim, o sódio, ele não é só o vilão, porque se a gente for pensar em funcionalidade, o sódio, ele faz o batimento do nosso coração, ele faz a entrada de todo o líquido que a gente ingere através, né, a água principalmente, para nossas células. Então ele faz os impulsos nervosos funcionarem melhor. Então é uma série de benefícios, e sem o sal realmente a pessoa não sobreviveria. Então a gente tem uma quantidade X por dia, que seria o ideal, né, que a gente acaba, eu até coloquei isso aqui para mostrar, que são 5 gramas de sal por dia, que equivale a 2.400 miligramas de sódio, tá? Essa porção seria o ideal, porém não é a porção que está sendo utilizada. Foi feita uma pesquisa pela Organização Mundial da Saúde que o brasileiro, ele consome muito mais do que isso, cerca de 15 gramas de sal diariamente, 3 vezes mais do que o recomendado. Já que nós estamos falando sobre o sal em excesso ou não, mesmo para quem não é hipertenso, a Ariane acabou de mostrar a quantidade ideal. Depois a gente vai voltar para esses alimentos aqui, que não só para hipertenso, mas com certeza saudáveis para qualquer pessoa ter na sua alimentação, né, diariamente. Nós já vamos passar aqui, Ariane, então, mudar um pouquinho a nossa pauta para alguns produtos que com certeza a gente costuma chegar no mercado, comprar, porque parece que todos aqui que ela vai mostrar é fácil da gente comprar e de consumir, mas que são vilões aí no excesso de sódio. Em geral, se a gente for pensar em produtos de mercado, praticamente os enlatados, os embutidos, as conservas,
doces, chocolates que são feitos industrialmente, eles têm adição de sal, porque do sódio no caso, porque o sódio ele é um conservante. Então o conservante faz o tempo de prateleira desse produto aumentar. Então eu procurei colocar os alimentos que a gente tem que tomar mais cuidado. Às vezes vem em consultório alguns pacientes, às vezes na janta, por ser mais prático, eu faço um miojo. Em primeiro lugar, o miojo, ele é um alimento pré-frito, antes de ser embalado, para ter um cozimento mais rápido, então ele já tem muita gordura. E segundo ponto, um pacotinho de miojo com o macarrão, ele tem mais ou menos 1.900 miligramas de sódio. Se a gente pensar no total, que são 2.400 miligramas, já foi praticamente fecha. Se tu consumir só o miojo, tu não poderia consumir mais nenhum alimento com adição de sal. Para o dia a dia, tá? E outros... Então é assim, aquela história da praticidade, né? É prático fazer isso, é prático preparar uma sopa de pacote, talvez é mais fácil ali o tempero que ela vai mostrar pronto, o caldo de quadradinho, que a gente não tem tempo, ou às vezes tem tempo, mas não vai pelo lado prático, mas não sabe o perigo, o problema que a gente está trazendo para a gente como saúde. Exatamente. A questão dos caldos, tem o caldo para fazer arroz, agora tem o caldo para fazer o feijão, tem os caldos de galinha, caldos de carne, geralmente um bloquinho daqueles, um quadradinho, ele também tem essa mesma quantidade, entre 1.800 a 2.000 miligramas de sódio. Então, se a gente conseguir trocar por alimentos mais naturais, pelos próprios temperos, seria muito mais vantajoso, né? Muito melhor para a saúde. E eu tô vendo água e adoçante também são perigosos aí, também tem sódio, até na água mineral? Exatamente. Tem a questão do adoçante. Então, geralmente o adoçante ele é feito com sacarina sódica, com ciclamato de sódio, né? A gente tem também adoçantes assim em sachê, por exemplo, esse aqui, ele acaba sendo um pouco enganoso, porque a gente olha assim, ele é verdinho, é estévia. Estévia é um adoçante natural. Porém, se a gente olhar na embalagem, ele tá escrito edulcorante artificial ciclamato de sódio, sacarina sódica e naturais glicosídeos de estévia. Então ele tem um pequeno percentual de estévia e o restante são os aditivos. Então tem que cuidar bastante. E a questão da água é a mesma situação. A água, para fazer o gás da água mineral, eles utilizam maior concentração de sódio. Então ela chega a ter 4, 5 vezes mais sódio do que a água sem gás. Então por isso que deve ser tomado bastante cuidado, tá? E assim, né, a gente outro dia teve também a presença de uma outra nutricionista e a gente falou, inclusive dentro do supermercado, a gente falou o quanto é importante a gente chegar no supermercado e tentar tirar um tempinho para ler esse rótulo, né? A gente aprendeu que aquele primeiro ingrediente que tem ali onde está escrito ingredientes, aquele primeiro é o que mais tem naquele produto. Só que, claro, com esse dia a dia, essa correria toda, a gente não tem esse tempo para procurar ler. Mas se a gente pudesse se esforçar e passar a ser um hábito, né? Como alimentação saudável também, daqui a pouco a gente vai falar, é hábito, talvez a gente estaria levando para casa produtos mais saudáveis, que lá na frente vai fazer bem mesmo. Para a nossa saúde, né? A questão dos rótulos, a gente indica dar uma olhadinha na quantidade de sódio, que é obrigatório. A vigilância sanitária exige que tenha a composição de sódio. E nessa composição, a gente gosta de trabalhar até 160 miligramas de sódio na porção. Isso equivaleria ali a mais ou menos 2 a 8% de sódio no total, tá? Nesse caso aqui, eu tenho duas barrinhas de cereal, barrinhas de frutas, tá? Que a diferença de sódio entre uma e outra é enorme. Então, uma ela tem 8 a 10 miligramas de sódio e a outra chega a ter 150 miligramas de sódio. Então, uma pequena mudança na escolha dessa barrinha de cereal já faria diferença até pro hipertenso. E sendo uma barrinha doce, então a gente pensa, bom, um alimento doce não vai ter essa quantidade de sal. E às vezes é engano, às vezes acontece de ter também. Lembrando que o nosso foco aqui é o hipertenso, né? A gente programou toda essa entrevista aqui com a Ariane, é o hipertenso, mas assim, toda essa ingestão de sal não vai fazer mal só para o hipertenso, como vai fazer mal então para a gente também. Então temos que tomar cuidado com tudo. Exatamente. Falamos ali então do que nós temos que tomar cuidado, é isso? Isso. E agora podemos passar aqui, que parece ter uma parte um pouco melhor aqui, não no sabor, mas sim nos benefícios para a nossa saúde. O que a gente pode falar então disso aqui que já está separadinho aí? Bom, quando um paciente ele entra no consultório
e ele já está com essa dúvida da alimentação, do que comer, primeira coisa a gente tem que aumentar o consumo de magnésio e de potássio. O magnésio, ele é importante porque ele libera óxido nítrico. O óxido nítrico, ele faz com que a dilatação dos vasos aumente e o fluxo de sangue passe. Melhor, né? Então, o magnésio a gente tem principalmente as oleaginosas, as castanhas, nozes, amêndoas, né? A gente tem alguma coisa como a folha de couve, que tem bastante magnésio, né? As folhas verdes escuras, que mais pra frente daí a gente vai fazer uma demonstração do suco, tá? O potássio, ele é importante também porque ele é o antagônico, ele faz o oposto do sódio. Então, quanto mais alimentos ricos em potássio, melhor a relação sódio-potássio no nosso organismo, também baixando a pressão arterial. O potássio, geralmente, todo mundo fala banana. Banana tem bastante potássio. Mas, assim, alimentos, frutas secas, desidratadas, elas têm um teor muito maior de potássio. O feijão também tem bastante potássio. A própria couve, brócolis, né? Algumas frutas também tem bastante potássio, tá? E tem também alguns outros alimentos que eles são diuréticos, eles ajudam a gente ir mais ao banheiro, fazer xixi, fazer com que a pressão diminua, que são as folhas verdes, aí tem a salsinha, a cebolinha, a gente tem o abacaxi, a gente tem o melão e outros nutrientes também, outros temperos que também têm esses benefícios. Essas funções. Então, o hipertenso recebeu o diagnóstico e vai procurar uma nutricionista ou vai ter orientação médica, mas a parte de alimentos, com certeza, tendo acompanhamento de nutricionista é melhor. Aí ele pensa que vai ter que tirar o sal. O que ele pode fazer para dar um sabor para aquela comida que ele teve que dizer, agora vamos ter que deixar o sal de lado? E principalmente se a pessoa não mora sozinha, se é pai de família, mãe de família, tem todos os agregados, tem toda a família. Então, essa mudança de hábito, de repente vai passar por todos, não só pelaquela pessoa hipertensa. Exatamente. É difícil, né, essa mudança? Mas tem jeito. É difícil, mas em parte, né? Depois a pessoa se acostuma, cria o hábito e não consegue mais voltar para o hábito antigo. Então, a gente indica geralmente a utilização de temperos naturais, né? Então, o manjericão, a manjerona, o tomilho, a alecrim, o orégano, de repente fazer um mix desses temperos para estar colocando na comida, porque a questão do tempero, do consumo de sal, tem muita relação com se habituar, se acostumar. Então tu tens um prazo de 7 dias para tu trocar toda a parte de células da tua saliva, da tua língua. Então tu vai se acostumar com um novo sabor salgado ou um novo sabor doce depois de 7 dias e depois tu não queres mais voltar ao hábito antigo. Então isso é bem interessante. Vamos supor que a pessoa comece hoje a dieta, vai 2, 3 dias, já quer desistir porque o sabor não tá legal ou porque começou a usar um tempero que até então nunca usava e aquele sabor não é interessante. Então tem que dar esse tempo mesmo para acostumar, mesmo passando um pouco de trabalho no início, mas vai valer a pena depois. Exatamente, ela precisa desse tempo ali de 7 a 21 dias, a gente geralmente a partir do 7º dia, para ela ter o costume, o hábito de sentir e o corpo e o nosso cérebro aceitar esse novo sabor. Certo. A importância do alho na alimentação? Bom, o alho ele tem uma substância chamada alicina, que a gente chama que é um alimento. Além de ter a função dele normal de temperar, ele tem uma propriedade também funcional, que também é de dilatar os vasos sanguíneos e fazer com que a pressão baixe. Então, é um dos principais nutrientes, alimentos para quem tem pressão alta. Então, mas eu não gosto muito do sabor, ou eu não gosto daquela característica que fica, né, do hálito. Existem os desodorizados, que a gente consegue manipular em farmácia. Existem os desidratados, né? A gente tem aqui, né? Existe isso, a gente tem o em pó, né? A gente tem ele em flocos. Só que a questão do alho, para ele fazer esse efeito positivo, a gente não pode cozinhar o alho, ele tem que ser feito cru. Então, o que a gente recomenda? Faz um arroz ou faz uma carne, pica ele, macera bem, espera essa alicina fazer esse efeito e quando desligar a preparação, o fogo, jogar por cima e misturar. Ele não vai ficar forte e vai ficar com a propriedade funcional dele. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Aqui nós temos um alho in natura, digamos assim. E aqui nós temos um alho que já vem preparado, industrializado.
pode ter aqui dentro alguma coisa, tipo muito sódio, ou o que podemos dizer, qual é o mais saudável? Tem algum perigo eu comprar esse produto aqui, industrializado? Teria que dar uma olhadinha no rótulo. Sempre no rótulo, vezes, porque tem marcas e marcas, né? Empresas geralmente esses alhos que vêm prontinho é só o alho, ele é triturado, ele é moído. Tem as lascas de alho em pacotinho. É só o alho, não tem perigo nenhum. É claro que sempre a desidratação dele acaba reduzindo um pouquinho, né, do componente, benefício dele. Né? Então, mas problema de aumentar a pressão, ou de ter algum outro composto junto, não dá para usar tranquilamente. Aqui atrás nós temos mais alguns produtos que são bem interessantes. Esse sal aqui que eu já achei que é bem bonito. Isso substitui o outro sal, ele entra como um tempero, ele vai fazer bem, pode o hipertenso usar. O que nós temos de dicas aqui, Ariane? Sim, esses outros sais, eles estão sendo utilizados por todo tipo de pessoas, hipertensos ou não. Por quê? Porque eles são sais, eles são extraídos e a composição de nutrientes, de oligoelementos, está em maior concentração. Então, por exemplo, o sal rosa do Himalaia ou o Sinsal, ele tem uma concentração de mais ou menos 80 nutrientes. Magnésio, zinco, selênio, ferro. Então, para o bem-estar, para a parte de estética, a parte até de pele, de deixá-la mais macia, a questão de humor, o bem-estar, então ele tem esse benefício também, por isso que a gente está indicando para todos os tipos de pessoas, tá? A diferença entre um e o outro é que o sal rosa, ele tem uma concentração maior de ferro, porque é no local onde eles acabam extraindo que tem no terreno, né? O Sinsal, ele já tem mais magnésio, que faz aquele efeito que a gente falou das castanhas, nozes. O Sinsal é a flor de sal. Isso, a flor de sal, tá? Depois a gente tem o sal light, tá? Que eu não tenho aqui pra mostrar, mas ele é um sal branquinho que nem o outro, só que ele tem uma concentração maior de potássio, que equivale ali às frutas secas. E o sal marinho, Ariane, onde fica? O sal marinho, ele tem uma concentração parecida com o sal normal. O que acontece é que ele é um pouco mais, digamos, virgem, ele não é tão processado. Mas a gente tem que cuidar com o sal marinho, que ele para hipertensos não seria interessante. É igual o sódio praticamente do outro. Exatamente. E por último a gente tem o gersal, que está sendo utilizado também pela quantidade de proteína que tem nele, pela quantidade de vitaminas que tem nele, para substituir aquele saleiro de mesa. Então, eu tô acostumada a colocar o meu salzinho ali em cima da minha saladinha, utilizar o gersal, que pode ser feito em casa, que depois mais pra frente a gente vai mostrar como é que se faz, ou de repente, na praticidade, eu não tenho tempo de ficar preparando, pode ser comprado o gersal já pronto, né? Aí deixa guardadinho e utiliza nas preparações. Então tá certo, acho que aqui a gente já teve uma noção de toda uma alimentação saudável e correta para qualquer pessoa, não só para o hipertenso, mas aqui também a gente quis mostrar a importância na vida de um hipertenso, ter também um nutricionista fazendo todo esse acompanhamento, porque às vezes tem pessoas que sofrem muito de pressão alta e níveis bem altos mesmo de pressão, que precisam, tipo assim, pegar um tratamento inicial já de choque para barrar aquela pressão alta. Então aqui tem algumas dicas, nós vamos continuar logo depois do nosso intervalo com mais dicas ainda aqui com a Ariane. Ela vai ensinar a fazer o gersal, vai passar umas dicas bem legais aí sobre suco vermelho, suco verde, alguma coisa que ela já preparou pra gente. Lembrando que nós estamos aqui, que ela nos recebeu muito bem no apartamento dela, por isso que nós estamos aqui, não é cenário novo ainda do Fazendo X, mas é o apartamento dela que ela nos recebeu muito bem. Continue com a gente aí no canal X ou tvcanalx.com. Depois dos comerciais a gente volta então com a nossa convidada de hoje.